Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu não vim aqui sozinha. Ela tem que falar no meio do vídeo, né? Hoje eu vim falar pra vocês uma coisa que vocês me perguntam muito, se na verdade, se tarja preta vicia. Sendo que eu tomo há alguns anos, né? Mas eu vim contar pra vocês algumas coisas que eu consigo fazer pra não ter esse tipo de vício. E na verdade são coisas que eu uso pra evitar viciar nesse tipo de medicamento, porque eu sei que pra sair é bem difícil. Então, vamos lá que eu separei as dicas. A primeira coisa é que você precisa saber fazer um bom uso desse medicamento. Os meus psiquiatras, porque eu já passei em 3 psiquiatras, todos eles eram contra me dar tarja preta. Não sei por qual motivo, se era idade, não sei. E a última psiquiatra que eu fui, ela viu que a Mavi já tava grandinha, que ela não acordava de noite, e aí ela me receitou o Rivotril, que é o clonazepam. Falou assim, olha, você toma 3 gotinhas antes de dormir, só pra dar uma relaxada, não era dose, tipo, pra você desmaiar, sabe? E você toma 3 gotas quando você fica muito ansiosa, e se te der crise, você toma 5. E foi assim. E teve uma época que ela me receitou o sublingual, porque eu achava mais discreta pra levar na bolsa, então se eu tivesse alguma crise, eu usava o de 0,25. E aí, já carregando por esse primeiro fato que eu falei, no início, uma dosagem bem baixa já faz um grande efeito. Então, por exemplo, o clonazepam gotas, ele tem, acho que é 2 miligramas por ml, ou seja, a cada 20 gotas que você vai tomar 2 miligramas dele, que equivale a um comprimido. Então, eu tomei no começo 3 gotas e eu já ficava super mole. 5 gotas, então, nem se fala. Só que conforme a gente vai usando, a gente vai perdendo aquele efeito gostoso que a gente tem quando a gente toma um calmante novo. Eu passei a não ter aquele sono, passei a não relaxar tanto. E aí eu percebi que eu estava viciando o meu corpo no remédio. Então o que eu comecei a fazer? Eu só usava, até conversei isso com a minha médica quando eu fui lá, eu falei, olha, eu tô fazendo isso, isso e isso. Ela falou, não, tá certinho, você, né, até porque como eu faço enfermagem, eu sempre sabia dessas coisas, dos efeitos colaterais e do corpo se adaptar ao remédio. E aí, o que eu tava fazendo? Eu só tomava ele quando era extremamente necessário, então se eu passar um dia super estressante, eu tomava 5 gotas pra eu não dar sono, porque não me dava sono, mas pra eu dormir bem. E durante o dia, se me desse alguma crise, eu tomava 5 gotas também. Então era assim, eu tomava, tanto que até hoje, gente, juro, acho que desde que eu comecei com ela, que foi em 2017, não, 16, 2016, 17, 18, 19, 20... Faz menos de 4 anos que eu uso e eu usei até hoje acho que 3 vidrinhos de clonazepam só. O que eu acho pouco, né? Porque foi uma decisão minha, eu não quis tomar todo dia, eu não queria dependência e minha médica falou, cara, perfeito, tá ótimo, é assim mesmo que tem que ser. Então hoje, por exemplo, como eu já tomei várias vezes 5 gotas, 6 gotas, porque eu tava muito estressado, porque eu tava muito ansiosa, porque me deu uma crise. Hoje a dose que me faz relaxar pra dormir é de 12 a 15 gotas. Então assim, a gente percebe que deu uma boa aumentada, mas que tem pessoas que já tomam um comprimido de clonazepam de 2 miligramas de uma vez. E às vezes chega a tomar 2 comprimidos. Então eu acredito assim, por mais que seja um número alto de gotas e não chega a 2 miligramas ainda, eu acredito que tá bom, sabe? E aí tem dia que eu tomo, porque eu não tô me sentindo muito bem, e eu tenho uma noite super tranquila de sono e acordo super bem disposta. Eu não tenho aquele efeito rebote de ficar mais depressivo. O meu efeito rebote é ficar mais aérea. Eu fico muito aérea no outro dia. Mas, levando em consideração que eu não tomo todo dia, tá super bom. Outra coisa que eu queria falar, já puxando também de novo, porque por causa do clonazepam em gotas, é pra vocês tomarem cuidado com calmante em gotas. Por quê? Calmante em gotas, você não tem, tipo, um tipo de controle sobre ele, porque ele é em gotas. Então, você, como eu fiz,
né? Ah, ó, a médica passou 3 gotas pra dormir e 5 gotas de crise. Aí depois o que eu fui fazendo quando eu percebi que tava viciando, eu mudei a minha dose. Então, o perigo é esse, é você se autodosar e dosar errado. E aí você vai viciar o seu corpo desnecessariamente. O que eu fiz foi tentar fugir do vício, mas tem gente que vai querer viciar mais, não por vontade própria, mas por necessidade do corpo de relaxar. Então a pessoa vai querer tomar 20 gotas, que já equivale a 2 miligramas, pra querer desmaiar. Aí vai passar um tempo, aquela dose não vai ser suficiente, ele vai aumentar a dose, entende? É tipo um vício mesmo em drogas. Porque a droga, principalmente injetável, chega um nível que você não sente mais o efeito. Então você precisa de mais droga para surgir o efeito, e aí que acontece a overdose. E tem a overdose medicamentosa também, principalmente com calmante. Então, cuidado. E se for o caso, vocês, por favor, tomem só quando tiverem crises e quando vocês precisarem, por um motivo, assim, igual eu falei, um estresse, uma angústia, uma tristeza, uma coisa que tá te incomodando. Não fique dependente desse remédio todos os dias. E usa máscara. E usa máscara daqui. Por causa do corona. E usa máscara por causa do corona, tá bom? Então, só usem quando necessário mesmo. Tentem fazer isso. E se você toma todos os dias, conversa com o médico pra ele dar uma guiada, sabe? Pra falar, olha, tô me sentindo viciada. Ou eu tomo um comprimido e não tem mais efeito, eu não sinto. Você só sente o efeito rebote. Você dorme normal e no outro dia você sente aquele efeito rebote. Então, isso é um sinal de que o seu corpo já tá viciando. Então, você vê com o médico, porque tem que fazer o desmame gradual e te ensinar a tomar de uma maneira mais saudável. E por fim, se o seu problema for pra dormir, não for ansiedade, for só mesmo aquela questão de pegar no sono, de relaxar o corpo pra dormir, eu indico que vocês não fiquem escravos de um tarja preta, porque ele pode te dar sono sim nos primeiros dias, nos primeiros meses de uso, não sei, mas ele também afeta várias regiões do nosso corpo. Como eu disse, o Rivotril, no outro dia eu fico totalmente lesada. Então eu fico com a memória mais ruim, eu fico meio sentindo meu corpo flutuando. Então, não é tão bom assim. Então, o que eu recomendo, que foi o que eu fiz com a minha médica. Eu falei, ó, teve um período na minha vida que eu tava muito estressada. Minha família tá gritando. Eu tava muito estressada e aí eu percebi que eu não estava dormindo, simplesmente. Eu demorava pra dormir, acordava a noite inteira e tinha que acordar cedo pra ir trabalhar. Daí eu virei pra minha médica e falei, olha, tá acontecendo isso, isso e isso. Daí o que ela fez? Ela me deu um indutor do sono. Ele não é um tarja preta, ele é tarja vermelha, se eu não me engano. Precisa de 2 vias de receita. Ele é controlado, mas ele não é tarja preta. O meu que ela me deu foi o Zolpidem. Ele é muito forte e ele não vicia. Ele simplesmente assim, eu tomava meio comprimido. Gente, bizarro assim. E aí esse remédio faz você tipo ficar com muito sono. E como ele meio que já vai derretendo na boca, o efeito dele é rápido. Então a médica falou assim, olha, você toma e deita, porque em 20 minutos você vai dormir. E na verdade quem receitou esse remédio pra mim foi a médica com quem eu trabalhava, porque ela via que eu chegava no estágio mais deprimida, cansada, e aí ela conversou comigo, eu expliquei, ela me receitou, e depois a minha médica foi seguindo, acompanhando esse tratamento. Tomei ele por uns dias, tanto que eu usei uma caixinha só e tem ainda uns 3 comprimidos aí. Mas quando eu não consigo dormir, eu tô agitada, algum problema, qualquer coisa também, que eu sei que o Rivotril não vai resolver, eu tomo ele. E aí, às vezes, dependendo, eu tomo meio, dependendo, eu tomo 1. Só que assim, todas as pessoas que eu conversei tem a mesma viagem que eu. Você vê as coisas se mexendo, você fica meio tonto, brisado, você não consegue andar. Então você tem que tomar, deitar e fechar o olho e você dorme, gente. Você morre, você só vai acordar no outro dia. Aí sim, aí você conversa com o médico e vê, porque não vale a pena você ficar tomando um calmante pra você pegar no sono, porque isso vai viciar seu organismo, vai te deixar super lesado
e vai danificar as coisas, porque o calmante ele foi feito para você utilizar em momentos de ansiedade, de crise, de estresse, sabe, quando você tá sob pressão. Então, não vale a pena você tomar para dormir, é a minha opinião, tá? E isso conversando muito com a minha médica. Então, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado, né? A resposta, então, se tarja preta vicia. Sim, ele vicia, mas você pode evitar. Você pode conversar com o seu médico, você pode evitar de ficar tomando todo dia, você pode diminuir dose. Então, tudo conspira para você evitar que o seu corpo vicie, né? É um vício diferente do antidepressivo ou do ansiolítico. Ele é um vício realmente que o seu corpo, ele não vai entender. Então, por exemplo, se você depende de um calmante para dormir, se você não tomar ele, você não dorme. Isso é real. Eu já ouvi gente falar pra mim que não dorme sem o calmante, porque o corpo já tá tão acostumado a adormecer com o calmante que ele não dorme se não tiver o calmante, entende? Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você não me segue no Instagram, me siga lá. Eu faço live quase todos os dias e faço stories, respondo vocês nas minhas mensagens. Tem muita Mavi por lá, porque todo mundo fica pedindo Mavi, né, Mavi? Uhum. E é isso. Obrigada por terem assistido o vídeo. Não esqueçam do like e de se inscreverem no canal. Um beijo.